Professor Genilson Rodrigues é graduado e mestre em Geografia. Ficou muito conhecido na capital paraense por sua didática incomparável e seu rico conhecimento na ciência geográfica. Olá pessoal, tudo bom? Bom, nosso primeiro programa não podia ser mais especial, né? O convidado que eu tenho hoje aqui é um cara que eu tenho uma admiração imensa. Foi onde tudo começou na minha vida como profissional, de professor de Geografia. Foi o cara que abriu as portas para mim, foi um grande mentor que eu tenho até hoje na Geografia. Senhoras e senhores, professor Genilson Rodrigues. Ô, meu amigo, muito Beleza, obrigado beleza? pelo convite, beleza. Bom, primeiramente agradecer o seu convite, participar do seu canal. E essas palavras, né, me deixam lisonjeado, me deixam muito honrado de saber que a gente contribuiu, né, para alguma coisa na sua formação e principalmente na sua escolha profissional. Então, muito obrigado, de verdade. Pô, cara, eu que agradeço. Quem é Genilson Rodrigues? Qual é o teu perfil de pessoa, Genilson? Bom, eu sou um cara centrado no que faço, bastante profissional, ético, amo o que eu faço, em sala de aula, fora da sala de aula. Bom, dentro da sala, vou começar por dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, eu sou um professor que, eu sempre digo o seguinte, que eu não dou aula, eu dialogo, eu converso com o meu aluno. Tá? Eu converso, eu bato um papo, eu não gosto de dar aula para a turma calada, eu quero participação, quero que ele fale comigo, eu quero sentir que ele está comigo, me acompanhando, né? Profissionalmente eu sou assim, e respeitando, claro, sempre meu aluno, né? Fora de sala de aula, a minha vida social é simples, é tranquila, tenho minha esposa, sou casado, aproveito no meu final de semana, meus amigos, gosto de ouvir uma música, gosto de tocar também, que é um dos hobbies que você conhece bem porque você está nessa comigo. Sim, né? é verdade. E, enfim, então sair, viajar é uma das coisas que eu adoro fazer, né? Inclusive é uma satisfação não só como pessoa, mas também como geógrafo, Geógrafo, com que eu certeza. sou, né? Então, quer dizer, sair, conhecer e ver aqueles lugares que eu ensino, ver na minha frente, aquilo Bacana, ali, bacana. diante dos meus olhos, é uma satisfação enorme. Agora, mês passado, em julho, nas férias, eu estive no Reino Unido. Aí eu conheci a Inglaterra, conheci a Irlanda, conheci a Escócia e eu falava muito, por exemplo, do conflito da Irlanda, dos católicos e protestantes, né? E quando eu retornei agora para dar aula sobre esse assunto, eu falei com muito mais propriedade, porque eu vi como é que é lá. Né? Eu pude perceber qual é a relação hoje que existe entre os católicos e protestantes, dentro da Irlanda, que, diga-se de passagem, melhorou bastante. Toda aquela tensão já passou, né? Eles convivem muito bem. Eu estive nas duas Irlandas e deu para perceber que o convívio está muito sólido hoje, está bem melhor do que no passado quando eles brigavam. Em Londres, que é uma cidade global, uma cidade maravilhosa, né? Quer dizer, poder chegar lá e olhar com meus próprios olhos tudo aquilo ali, o Rio Thames, como aquela cidade se formou, o berço da primeira Revolução Industrial. Então são coisas que me deixam uma satisfação muito grande, né? Então, minha vida é isso, minha vida é trabalhar, me dedico muito ao meu trabalho e faço com louvor a coisa, né? Porque é isso que me sustenta. 2, a minha vida pessoal, eu levo em consideração meu lazer, minha família, sou muito caseiro também, gosto de estar com a minha esposa, gosto de estar com a minha mãe, gostamos de sair, conversar, gosto também de estar com meus amigos. Então é isso, se resume a isso, né? Os meus hobbies diários, que é ler e a música, que também é outra coisa que faz parte da minha vida cotidiana, né? Por que a geografia? A geografia, vamos lá. Tudo começou quando eu era garotinho mesmo, eu era moleque. E eu adorava duas coisas. Uma, eu adorava ver mapas, sempre gostei de ver mapas, sempre gostava de estar procurando os lugares, onde é que fica tal coisa, né? Eu tinha curiosidade de saber como era aquele país e tal. E 2, eu sempre gostava de ver programas de outros países, de outros lugares. Sempre gostava de saber, né, como é que eles viviam, por que eles eram assim. Tá? Inclusive, eu acho que hoje, uma das minhas... A satisfação que eu tenho em viajar também acho que vem daí. Também vem daí, eu acho que juntou tudo. Né? Então, eu assistia, por exemplo, programas de documentário na TV. E aí passava aquele Globo Repórter sobre, sei lá, Madagascar, Globo Repórter sobre Alemanha, Globo Repórter sobre Nova Zelândia. E eu via aquilo e eu sempre queria saber como era, né? Eu queria estar lá, ver de perto.
aquele penhasco, Machu Picchu, as cataratas. Eu queria saber exato como era aquilo lá. Então, desde o moleque eu já tinha essa curiosidade muito grande, né? Isso era o amor pela geografia. Geografia. Tá. Aos 14 anos, eu tinha um primo. E esse primo era mais novo que eu e muito ruim de matemática. Ele era muito ruim de matemática. Eu, por outro lado, me saía, né? Dava meu jeito ali nas continhas, também em português. E aí, um belo dia, ele estava muito aperreado com a prova dele. E a minha madrinha, que é a mãe dele, pagou aula particular, não deu certo, ele não aprendeu. Recorreu a um monte de gente, não deu certo. Aí eu mesmo me prontifiquei, eu falei, deixa eu ver se eu consigo passar para ele alguma coisa. E ele tirou uma boa nota. E ele disse assim para mim, primo, cara, eu entendi tudo que tu falaste. Eu vou te indicar para outros, para os meus colegas. E eu comecei a dar aula para os coleguinhas dele. Ali eu me descobri como professor. Só que acredite se quiser, dando aula de matemática. Entendeu? Quando eu cheguei no meu vestibular, eu larguei de mão. Isso aí, negócio de matemática. Mas eu já sabia que o meu lugar era a sala de aula. E aí eu escolhi agora em que eu ia dar aula. E aí eu juntei aquela minha, né, aquele meu amor pelos países, pela cultura, etc., com o meu dom que eu tinha acabado de descobrir. Aliei as duas coisas e hoje é isso, eu sou professor de geografia. E se não fosse professor, tu seria o quê? Eu seria geólogo, sem dúvida nenhuma. É mesmo? Seria geólogo, sem dúvida nenhuma. Que é bem próximo. Né? Se você me perguntasse hoje, para eu voltar para uma graduação, que curso eu escolheria geologia. Sem dúvida nenhuma. É mesmo? Eu escolheria geologia. Eu gosto muito também dessa área. E eu te confesso que no dia que eu fui marcar o cartão resposta para inscrição no vestibular, isso numa época em que não se fazia como hoje pela internet, você tinha que pegar um papel e levar lá, né, na UFPA, eu botei gel e fiquei uns minutinhos pensando, eu ponho logia ou ponho grafia? Ponho logia ou ponho grafia? Aí eu parei, pensei, falei, não, é grafia. Aí foi geografia, mas se eu não fosse geógrafo, eu seria geólogo. Sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma. Bacana, cara. Mas tem proximidade, né? Tem sim. Você sabe muito bem, né, que você é da área também. A gente tem uma área da geografia que é a geografia física, que trabalha muito com rochas, relevo, a formação da terra, solos. Então, isso aí é casado, né? Sim, Casa. sim. Apesar de ser áreas bem diferentes, objeto de estudo diferente, mas seria a geologia, assim, se não fosse geólogo. Qual é o teu hobby, cara? Assim, vamos lá. Se eu estiver em casa, meu hobby é ler. Ler e ver documentário. Eu gosto muito de documentário, eu adoro documentário. Eu gosto de assistir National Geographic, Discovery Channel, History, adoro isso, adoro ver documentários. Minha esposa até brinca que ela chega no quarto lá, né, e ela pergunta se eu já estou vendo o Incrível Mundo das Formigas, né? Ela pergunta. E porque eu adoro fazer isso quando eu estou em casa. Eu estando em casa é isso que eu gosto de fazer, ou lendo ou documentário. Fora de casa eu gosto da música. Ou eu gosto de ir para um lugar ouvir uma boa música, ou eu gosto de tocar a música. Né? Então são as duas coisas que eu gosto de fazer. E só lembrando, né, que o professor Gênison é tecladista. Mas, Gênison, rock é o teu gênero? Rock and roll é o teu gênero? Eu gosto de rock, eu gosto, na verdade, eu gosto do rock. Mas aqueles anos 80, 90, ali, todo aquele estilo musical eu gosto. Desde o flashback, passando pelo rock, passando pelo... Sim, teve a época do axé, eu me empolguei na época do axé, né? Eu sou da época ali do Netinho, né? Eu sou daquela época do Asa de Águia, que é quando ele estourou, né? Do Cheiro de Amor, Cidade Folia, Carna Belém. Eu sou, sabe, quando o Carna Belém ainda era na Presidente Vargas até, né? Depois foi pra Doca. Então, foi uma época, teve sua época, né? Mas minha vida inteira foi ouvindo rock, foi ouvindo Paralamas, foi ouvindo Legião Urbana, foi ouvindo esse tipo de gênero musical. E não tem jeito, é o que eu gosto até hoje. Gênison, próxima pergunta.
um profissional que te inspira, cara? Bom, essa aí é fácil de responder. Dentro da área de geografia, uma profissional que me inspirou muito e que eu tenho muito a agradecer a ela foi a minha orientadora de mestrado. Sem dúvida nenhuma, a professora Márcia Pimentel. Ela me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Claro, devo também muito a meus professores da graduação, da especialização. Posso citar até alguns aqui que eu tenho uma admiração muito grande por eles, que é o Gilberto Rocha, professor Gilberto Rocha da UFPA. Mas a minha orientadora, né, ela foi uma mãezona para mim nos 2 anos de mestrado. Me ensinou valores, me ensinou como ser um profissional acadêmico da geografia. Então ela, dentro da área de geografia, ela é minha inspiração como profissional, sim, professora Márcia Pimentel. Você se considera um intelectual polêmico dentro da cidade de Belém? Sim. Te considera? Sem dúvida. Qual o motivo para isso? O motivo é meu posicionamento. Principalmente meu posicionamento político. Principalmente. Na verdade, o Brasil todo. Exatamente. Assim, não era tão polêmico, mas ficou. Né? Acabou ficando agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Acabou ficando. Mas eu sempre fui em sala de aula assim polêmico, né? Eu sempre me posicionei muito firme no que eu falo, principalmente quando as aulas são de geopolítica. Tu sabes muito bem disso, que não tem jeito. O grande estudioso Leandro Carnal, ele já diz que não existe essa imparcialidade, né? Política, teórica, dentro da sala de aula. Não tem jeito, a gente acaba ficando de um lado ideológico da coisa, né? Assim, nós tentamos passar o conteúdo para o nosso aluno da forma mais imparcial possível, mas é claro que o nosso histórico de vida e o nosso histórico também de luta acadêmica e profissional, ele vai estar junto ali naquele momento, né? Na hora que você está passando conteúdo, não tem jeito. Até porque a gente tem que defender sim uma posição política, ideológica dentro de um país e dentro daquilo que a gente acredita. Sim, né? claro. É impossível que eu chegue lá em sala de aula e diga que, olha, tem 2 lados e os 2 estão certos. Não tem como a gente fazer isso. Eu acredito num caminho, né, para o Brasil. E eu acredito que esse caminho é o melhor. Então, eu vou ter que ter esse posicionamento. E acaba que a gente passa isso para o aluno, claro, sem incentivar nada a respeito de voto, esse tipo de coisa a gente procura não fazer. Apesar que eu sei que colegas fazem isso. Mas a gente procura não fazer isso, compreendeu? E isso gera polêmica. Não tem jeito, isso gera polêmica. Na verdade, nós das ciências humanas, nós somos polêmicos. E temos que ser polêmicos. Né? Porque, senão, nós vamos ser mecanicistas. Aí é melhor ir dar aula de cálculo. Porque falar do teorema de Pitágoras não causa polêmica. Falar do carbono não causa polêmica. Né? Mas a nossa área de ciências humanas causa. Não tem jeito, ela vai causar polêmica. Porque ela abre assim, um leque de teorias que permite que você beba nas fontes diversas. Então não tem jeito, a polêmica vai ter que acontecer. Claro que algumas pessoas tentam se abster um pouco mais disso, outras não, outras se aprofundam nisso. Eu sou dos que se aprofundam. Genso, aí é uma pergunta pessoal, né? Ok. É uma pergunta pessoal. Genso, um medo que tu tem, medo pessoal. Olha, um medo pessoal, né? Eu tenho medo de ficar só. Acho que é isso. Tenho medo de ficar só. Quando eu digo ficar só, não é passar um tempo só. Isso é bom para qualquer pessoa. Mas eu tenho medo de ficar só na vida, terminar só. Entendeu? Eu acho que a coisa mais triste para o ser humano é viver o isolamento, é viver a solidão. Então... Tu acredita, na tua opinião, tu acredita que existem pessoas que gostam da solidão? Que gostam de viver sozinho mesmo? Léo, eu acho que não. Na tua opinião, não? Não, acho que não, Léo. Porque assim, todo mundo tem uma armadura na frente das pessoas. Mas quando você está só, essa armadura cai. Compreende? Eu digo que assim, a gente pode enganar qualquer pessoa, mas tem uma coisa que ninguém engana, é o travesseiro. O travesseiro tu não tem como enganar, porque quando tu põe a cabeça nele, acabou. É ali que tudo vai passar na tua cabeça, os filmes, e você vai raciocinar o que você está fazendo, né? Inclusive o travesseiro é quem enxuga até tuas lágrimas à noite, né? Então, eu acredito que ninguém vive na solidão, ninguém gosta de viver só. Eu acho que todo mundo encontra
algo em alguma coisa. Pode até não ser no ser humano. Existem pessoas, por exemplo, que vivem isoladas no meio do mato, da floresta. Existe muita gente que faz isso. Mas ele encontra no animal, encontra na própria floresta, né, um apoio para viver. Não precisa ser um ser humano, compreende? Sim. Mas eu acho que a solidão total, o isolamento total, eu acho que isso não é benéfico para ninguém. Principalmente no século XXI, onde a depressão é a doença que mais mata, né? É verdade. Então acho que não rola esse negócio de gostar de viver na solidão, não dá. Acho que ninguém gosta, não. Aí, partindo para a próxima pergunta. Um sonho do professor Gênesis Rodrigues. Olha, meu sonho, eu tenho dois. Um pessoal e um como cidadão. Pode compartilhar com a gente? Posso, claro. Pessoal, tenho um filho. Tem um filho? Sim, tenho um filho. É um sonho. Né? E daqui a alguns anos ele ou ela pode estar vendo. Se Deus assim o permitir. E como cidadão, é o meu país, cara. É o meu país. Eu sonho em ver esse país melhor. Entendeu? A gente critica, fala até mal do nosso país. Mas se você já percebeu, o brasileiro ele é assim. Ele fala mal do Brasil, mas ele não deixa ninguém falar mal dele. Não é verdade? Você pode criticar como for o Brasil, mas se qualquer um de fora vier falar mal, a gente defende. Não é verdade? Então, poxa, eu já viajei para fora do Brasil muitas vezes. Aí eu chego lá, sabe, e eu vejo que é possível muita coisa dar certo, né? E aí eu vejo que, juntando um povo tão trabalhador e sofrido como o nosso, poxa, se tudo desse certo, se tudo funcionasse direitinho, bonitinho, saúde, educação, segurança, sistema de transporte, sabe, a gente seria o país perfeito, né? Nós seríamos o país mais maravilhoso do mundo para se viver. Então, meu sonho como cidadão é ver esse país, assim, eu não quero sair de casa e ver o morador de rua, eu não quero ver aquela pessoa pedindo, sabe, isso me dói muito, isso tem aumentado no Brasil, compreendeu? Eu não gosto de fazer autopropaganda, mas eu vou compartilhar essa com vocês. Teve um belo dia aí que eu estava no supermercado, eu estava com a minha esposa e com a minha mãe, e eu passei de carro e eu vi uma senhora e 3 crianças sentada na sarjeta. Aquilo ali me doeu, né? E eu fui pensando até em casa. Eu falei para minha esposa, falei, vamos lá no supermercado. Aí ela, mas por quê? Tá faltando alguma coisa? Não, eu vi uma senhora, eu quero ir lá, bora lá. E aí cheguei lá e eu preparei 2 marmitas, 2 marmitonas assim, bem recheadas, bem legais. E eu levei. Eu me lembro da senhora olhar, né, e dizer assim, poxa, eu pensei até que era para mim. Aí eu falei, mas é para a senhora. E ela me deu um abraço, sabe? E ela disse assim para mim, sabe quanto tempo eu não dou um abraço na pessoa? Já faz muito tempo, eu nem me lembro mais, a senhora falou. E aí aquilo mexeu comigo, né? Quer dizer, eu acho que muito mais que a comida, ela precisava de um abraço. Compreendeu? Eu até me emociono, até me dá vontade de chorar ao lembrar disso, porque foi muito forte aquilo para mim. E aí eu falei, poxa, quantas pessoas que a gente passa, né? E tão invisíveis, pô. E elas só querem um abraço, Léo. Tem umas que só querem que você sente e converse. Ela quer contar alguma coisa. Por isso que eu te digo que solidão, esse negócio de viver na solidão, ninguém gosta não. Compreendeu? Elas estão ali esperando alguém sentar para contar alguma coisa. Ela quer falar alguma coisa. Então eu percebi que aquela senhora, ela tinha muito mais fome de um abraço, né, de alguém, do que a comida. Valeu para ela mais aquele abraço que a comida. Só que ela pode ter certeza que valeu mais para mim o abraço do que para ela. A pessoa fica melhor, né? Cara? Exatamente, porque eu ganhei aquele dia. Foi um dia que eu ganhei. Sim. Compartilhei com a minha esposa e compartilhei com a minha mãe e parece que aquilo salvou nosso dia. Então, o meu sonho é não ter mais que ver isso acontecer, né? Acho que as pessoas precisam ser mais humanas. A gente tem que ter um país mais humano e eu espero que essa desigualdade, sabe, daqui a alguns anos diminua. Eu não vou dizer que vai acabar porque eu vou ser utópico. Isso não vai acabar. Mas
que diminua, as oportunidades apareçam, sabe? Então, é o meu sonho como cidadão. Respondido. Gênison, nós estamos chegando no final da entrevista, infelizmente. Se eu pudesse, você é um camarada que eu gosto de conversar muito. Conversaria até? Até. Mas, bom, aí tá chegando no final e eu queria saber, Gênison, teus projetos, artigo, livro, sim. Como é que tá? Os projetos aí, futuros. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, o meu primeiro projeto número 1 é o doutorado, sem sombra de dúvida, né? Então, fazer a prova do doutorado, se Deus quiser, já ingressar nele. Projeto número 2, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas eu vou falar. Tem um livro que vai sair aí, né, que foi escrito por mim, mais alguns colegas e a minha orientadora, e ele já está pronto. Eu digo pronto assim, já está escrito. Agora está em a parte da edição e vai rolar, vai sair, né? Vai entrar no forno. Vai entrar no forno, tá? Já está acontecendo. Foi mês passado, inclusive, que eu entreguei a versão final. Inclusive, quando lançar, a gente vai voltar aqui no canal. Ah, claro, com certeza absoluta, sem dúvida. Bater um papo sobre o livro. Sem dúvida. Artigos a gente vai produzindo, né? Artigo não pode parar de produzir, tá? E eu pretendo continuar na minha área de pesquisa, que é a geografia socioambiental, trabalhar com o meio ambiente, trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com a paisagem, né? E principalmente com a qualidade e o conforto ambiental. Hoje eu acho que é um paradigma do futuro, é isso. Então eu pretendo continuar trabalhando com isso. Então os projetos profissionais, por enquanto, são esses aí, né? O doutorado, nosso livro, os artigos, e segue em frente, o que vier é lucro. Só isso. Profissionalmente, sim. Só isso. O que já dá trabalho, e muito trabalho, né? Quem dera, cara, quem dera. O que já dá muito trabalho. Meu foco é esse, meu foco. Bom, Gênison, eu queria, para nós encerrarmos, né? Eu queria que você desse uma mensagem motivacional, né? Aos seus alunos, tenho absoluta certeza que tem o maior respeito por você. Eu já fui teu aluno. Sim. Né? Já fui teu aluno, eu tenho um respeito muito grande pelo teu trabalho. Né? Hoje em dia, como amigo, um respeito muito grande que eu tenho por você. E deixar sua mensagem para eles aí, né? Olha, a mensagem, eu acho que as mensagens saíram, né, durante a entrevista toda. Mas a grande mensagem, e eles sabem disso porque eu falo em sala de aula também, vamos ser mais humanos. É a mensagem número 1, vamos ser humanos. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a deixar isso de lado, nós estamos vivendo um momento em que se dissemina o ódio com tanta facilidade, né? A violência se tornou banal, a morte se tornou banal, as pessoas passam por cima, né? Com uma maior facilidade, a invisibilidade da pobreza, né? Então eu acho que precisamos primeiramente ser humanos, né? Então o primeiro recado é esse, a primeira mensagem é essa, ser humano. A segunda mensagem, a única forma de combatermos todos esses problemas que existem na sociedade, como a desigualdade, a pobreza e principalmente a ignorância, é através da educação. Eu, como professor, jamais poderia aqui terminar o programa sem dizer que precisamos valorizar a educação e principalmente estudar, né? Ler, se informar, não fique acomodado, não fique satisfeito com pouco, não, corra atrás, né? Corra atrás, seja um profissional de sucesso, faça valer, seja o melhor. Eu digo para o meu aluno o seguinte, Léo, eu digo para ele assim, tem aluno que diz assim para mim, professor, poxa, eu queria fazer licenciatura, mas o papai disse que eu vou passar fome se eu fizer licenciatura, né? Foi a maior decepção, eu escuto muito isso, foi a maior decepção dos meus pais, foi saber que eu ia fazer pedagogia, que eu ia fazer geografia. E eu digo para eles o seguinte, seja bom naquilo que você se prontifica a fazer. Se você quer fazer bolo, quer ser confeiteiro, faça o melhor bolo da sua vida. Se você quer ser costureiro, faça a melhor roupa da sua vida. Se você quer ser gari, limpe o melhor chão da sua vida. E se você quer ser professor, dê a melhor aula da sua vida. Se você quer ser advogado, seja o melhor advogado que existe na face da terra. Se você quer ser cirurgião, faça a melhor cirurgia do mundo. Então, seja o melhor na sua área, porque sendo o melhor, consequentemente, o sucesso vem,
o retorno financeiro vem, o reconhecimento vem. Então, você tem que ser bom naquilo que você faz. Eu penso assim, e é esse o recado que eu dou. Tem um filme que eu posso falar, tem um filme que eu me inspiro muito, eu adoro aquele filme, pode passar 1 milhão de vezes, eu vou ver 1 milhão de vezes. A Procura da Felicidade. Aquilo é uma inspiração. Para mim, aquele filme é uma inspiração. Muito bom, cara. Quando ele fala para o filho dele, para não deixar ninguém desmotivá-lo, né? Ninguém dizer para ele que ele não pode fazer alguma coisa, aquilo ali, para mim, aquilo é a maior lição de vida que tem. De alguém para alguém. Não só de um pai para um filho, mas de qualquer pessoa para qualquer pessoa, né? De um professor para um aluno, por exemplo. Tanto é que eu uso esse filme, essa cena exatamente, como motivação perto da prova do Enem, por exemplo, né, para os meus alunos. E não tem jeito, todos choram. Choradeira total, porque é muito forte. Né? Então eu acho que se você quer ter sucesso na vida, primeiro seja humano e segundo, seja o melhor naquilo que você se prontifica a fazer. Tá? Quer pintar uma parede? Pinte a melhor parede da sua vida. Acabou. É isso. Beleza. Gente, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Todos os convidados do meu quadro serão convidados muito especiais, né? Profissionais muito especiais, mas eu fiz questão que você fosse o primeiro do quadro, que afinal de contas eu sou professor hoje em dia, né? Eu tive você como inspiração lá no cursinho. Que bom ouvir isso. Os meus alunos que gostam da minha aula, boa parte da minha aula foi inspirada na tua aula, né? Claro que eu não consigo fazer exatamente, né? A gente vai criando. Claro, o estilo, cria o seu próprio estilo. Mas você é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Sim. Né? Então, muito obrigado. Agradeço mesmo, agradeço muito por ter participado e fico à disposição sempre que você quiser. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, você, né, que está acompanhando nosso canal, não esquece de te inscrever e curtir esse vídeo. Fica ligado nas próximas entrevistas. Grande abraço, galera. Valeu!